Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo 569. Livro dos Médios, capítulo 16 ainda, questão 190. Médios sonâmbulos. Então, médios sonâmbulos, os que em estado de sonambulismo, são assistidos por espíritos. Número, questão 172, nós já tratamos também dessa faculdade. Médiuns estáticos. Olha só, médiuns estáticos. Os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Olha só, mas só que olha só para você ver. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Então, é preciso tomar muito cuidado com, vamos dizer assim, não precisa ser só os médios estáticos, não. Nós não devemos tomar cuidado, não é só com os médios estáticos. Nós temos que tomar cuidado com todo tipo de médium, todo tipo de faculdade mediúnica. Toda faculdade. Nós temos que tomar um pouco de cuidado. Mas tomar cuidado como assim, Luiz? Primeiramente, a pessoa tem que ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Você entendeu? Se a pessoa não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ela acaba se tornando um joguete na mão dos impostores, dos zombeteiros. O conhecimento é que nos livra desses zombeteiros, desses impostores. Então, não são só os médiuns estáticos, não, que nós devemos tomar cuidado. E sim, todos. Nós devemos observar bem o comportamento, a atitude. Se você depara com um médium muito excitado, preste atenção muito bem, com todo respeito, o que significa essa excitação? Aquele médium que não consegue permanecer calado. Aquele médium, com todo respeito, que não consegue guardar a língua na boca. Aquele médium que não consegue manter a boca com o zíper fechado. Aquele médium é exaltado. Aquele médium é excitado. Aquele médium que tudo que ele vê, ele quer falar. Tudo que ele ouve, ele quer falar. Tudo que ele sente, ele quer falar. E a doutrina dos espíritos nos ensina que até por uma questão de ética, nós temos que nos conter. A doutrina dos espíritos nos ensina que até por uma questão de ética,
nós temos que saber que perguntas devemos fazer aos bons espíritos. Agora, quando nós não temos conhecimento da doutrina dos espíritos, é natural que façamos lá tudo quanto é tipo de pergunta, né? Eu já tive a oportunidade, porque 2022, eu tive a oportunidade de, numa cidade, né, fora de São Sebastião do Paraíso, 2022, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Então você vai saber, 2022 menos 10 anos, né, 2012. Eu fui a uma cidade e nessa cidade um amigo meu me convidou para ir a uma casa espírita séria. Então é comigo mesmo, né? Gosto das coisas mais sérias, né? Por mais que eu não sou tão sério, mas eu gosto de uma coisa séria. E chegando lá, eu fui colocado assim no local lá para mim assistir os trabalhos como visitante. E começou os trabalhos e veio o mentor que se manifestou através de um médium lá. E havia muitas pessoas que iam passar pelo mentor por orientações espirituais, o mentor ia orientar aquelas pessoas, até aí tudo bem, sem problema nenhum. Mas, de repente, entra um senhor e ele disse assim para o mentor. O mentor perguntou para ele assim: pois não, meu filho, o que você está precisando? O que está acontecendo na sua vida, né? Ele falou: olha, eu vim aqui para saber o que está acontecendo com o meu gado. Seu gado? É. Como assim, meu filho? As minhas vacas, elas pararam de dar leite depois que eu mudei a ração, o tipo de ração. Olha só para você ver. Então, minhas galinhas começaram a morrer. Cachorro lá de casa, lá na rua, os cachorros não estão latindo mais, porque os cachorros estão com problema na garganta, estão tudo rouco. Eu ouvi isso com esses ouvidos aqui, ó, que a terra vai comer. Então as vacas não estão dando leite mais, as galinhas estão morrendo, as galinhas não estão botando, os cachorros estão roucos. Eu pensei, onde vai parar isso, meu Deus do céu? E as porcas, né? Você fala porca, né? Elas não estão parindo mais, não estão criando mais. Então eu estou tendo um prejuízo na roça que o senhor precisa de ver, o homem falando para o mentor espiritual. Então eu vim aqui para ver o que está acontecendo. Aí que eu percebi que o mentor também espiritual era mais doido do que o homem. Porque o mentor espiritual pegou e falou assim, ó, tem uma energia negativa lá que paira sobre todas as tuas criações. Eu só vou tirar, eu vou tirar, veja lá, eu só tiro essa energia negativa lá, que encontra-se sobre os teus animais, tudo, os teu cachorro. Você vai ver, se eu tirar ela hoje, daqui 3 dias, os cachorros vão estar latindo, que é uma beleza. Eu pensei comigo assim, falei, meu Deus do céu. E me disseram que isso aqui é sério. Imagina o terrível. Ou não é sério, o meia boca. Daqui 3 dias os cachorros vão estar latindo, que é uma beleza. As galinhas, o galo vai voltar a cantar, que é uma beleza de madrugada. Eu ouvindo isso.
Mas eu só retiro essas energias negativas se você me prometer me trazer uma leitoa. Porque se você não me der uma leitoa de presente, eu não tiro essas energias lá de cima dos teus animais. Isso é tudo de brincadeira, né? Gente, eu não vou perder esse tempo precioso aqui contando palhaçada. É uma palhaçada, mas... Entendeu? O homem falou assim, eu prometo pro senhor, juro por Deus, que eu trago na próxima semana essa leitoa aqui. Agora, se levou a leitoa, eu não sei, porque na próxima semana eu já não estava mais lá nessa cidade. Então, isso é um absurdo, né? Aí você pode me perguntar assim, mas o que tem a ver essa história com médios estáticos? Ora, muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos zombeteiros, que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Está aqui no livro dos médios. Estamos dizendo que não só os médios estáticos, mas todos os médios nós temos que ficar atento. Todos, porque todos estão sujeitos a se tornarem instrumento dos espíritos zombeteiros, charlatões e mistificadores. Então é preciso uma análise antes. E é impressionante como muitas pessoas não raciocinam, não analisam isso, né? Então, olha só para você ver. O próximo. Médiuns, pintores ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médios que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o mais atrasado estudante. Nós vamos continuar, mas nós temos que explicar um pouquinho aqui. Os médios, pintores ou desenhistas, nós temos que entender que quase todos os médios, quase todos os artistas plásticos são médios. E nós reconhecemos quando os espíritos bons ou os espíritos zombeteiros, por eles, né, trabalham. Com todo respeito, tem certas obras de arte na pintura que você bate os olhos assim, você tem vontade de chorar. De tão umbralina, né? Aquela coisa mais monstruosa. Então você bate os olhos assim num quadro de rosas, né? Num quadro assim de uma caricatura, uma coisa assim, coisa linda, né? Muitas obras de arte do renascentismo, por exemplo, nos deslumbramos com aquelas obras de arte. Então, todos os médios, então todos aqueles do renascentismo eram médios que, sobre a inspiração, sobre a intuição dos bons espíritos, estiveram aqui na Terra e pintaram várias obras que deixaram Caravaggio e muitos outros aqui na Terra. Médios, mas também existe aqueles médios que eles são médios pintores, né, de pictografia e tudo mais, que os espíritos vêm através das sintonias, eles pintam através daquele médium.
como por exemplo, um dos maiores que esteve aqui na Terra, nós reverenciamos com todo respeito, Luiz Antônio Gasparetto. Digita aí no YouTube, médium Luiz Antônio Gasparetto. Tem centenas de vídeos. Então os espíritos vinham através, se comunicava com ele ali através das vibrações e pintavam, eu já disse aqui várias vezes, 4 quadros em 45 segundos. 4 telas. Né? Então vamos pensar assim, que Luiz Antônio Gasparetto, ele era um pintor, um médium pintor, mecânico, porque não tinha consciência do que os espíritos faziam através dos teus 2 membros inferiores e dos teus 2 membros superiores. Quando terminava os pintores espíritos terminavam suas obras, é que ele olhava assim e via os quadros desenhados e também assinado, né? Rembrandt, Picasso, Caravaggio, olha, um número elevadíssimo, né? Renoir. Só que é o seguinte, existe milhões de médios no mundo, e há uma porcentagem enorme, principalmente no Brasil, que são médiums charlatões, recebendo espíritos charlatões, passando-se por aqueles espíritos que naquela época estiveram aqui na Terra e que também pintaram muito através de Luiz Antônio Gasparetto. Não estou dizendo que não pode, mas você analisando a persona do médium, o médium totalmente num desequilíbrio total que não condiz com aquele espírito que ali se manifesta e pinta aquela obra. Por exemplo, no Brasil tem muitos médios pintando certas... Eles pintam certos itens e embaixo ele mesmo assina Renoir. E nós sabemos que aquela obra não é de Renoir. Por que não é de Renoir? Porque Renoir ele tinha uma característica. Todos os artistas têm uma característica. Então aqueles que pintavam rosas, só pintavam rosas. Paisagens, só paisagens. Natureza morta, só natureza morta. E por aí em diante. Então, eu já vi muitos quadros de Renoir abstrato. Jamais. Eu já vi muitos quadros de Leonardo da Vinci. Olha só, Leonardo da Vinci. De paisagem, de frutas, natureza morta. Eu já vi muitos quadros de Picasso de flor. Não era característica de Picasso. E nem de Portinari. Isso aí é uma área que eu domino um pouquinho, né? Então eu já vi muitos quadros, muitos médios pintando certas imagens e no final Rembrandt.
outros Van Gogh pintando imagens de Caravaggio e Caravaggio pintando características de Van Gogh. Isso é tudo obras de impostor. São espíritos charlatões que estão ali, atuando através daqueles médios, inspirando eles a agir daquela forma para perder tempo na evolução. Olha só para você ver. Continuando. Os espíritos levianos se comprazem em imitar. Tá vendo só aqui? Não sou eu que estou dizendo. É Erasto que disse e que Kardec colocou aqui no Livro dos Médiuns. Os espíritos levianos se comprazem em imitar, eles imitam os outros artistas que viveram na Terra. Em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médios desenhistas que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, olha que coisa mais ridículas, um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médio desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de 2 andares. Muitos outros se divertiram fazendo que os médios pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Revista Espírita, agosto de 1858. Procura na Revista Espírita, você vai encontrar isso aqui que nós estamos dizendo. Então, são charlatões, mistificadores assim, tão ridículos, atuando através daqueles médios ali, que, por exemplo, para eles desenhar a frente de uma casa em um papel, então, por exemplo, se a casa tem 5 metros de altura, eles exigem que o médium providencie uma folha de papel de 5 metros de altura, porque eles querem desenhar a frente daquela casa. É o que está dizendo aqui com relação ao Júpiter, né? Enquanto nós sabemos que existe a redução. Então, o espírito sério, ele pega e desenha, por exemplo, a esfinge de Gizé em um pedacinho de papel desse tamanho. O espírito nobre, ele desenha. Nós reduzimos uma paisagem de 50 quilômetros numa tela desse tamanho. Agora você imagine se tivéssemos que pintar uma tela de 50, uma paisagem de 50 quilômetros de horizonte, vertical, ou melhor, horizontal, usando um papel ou uma tela de 50 quilômetros de comprimento. Foi o que o médium aqui, né? Esse espírito muito ridículo, através dele, pediu 2 andares de papel ou de tela ali, pediu para que ele providenciasse para poder desenhar aquela frente daquela residência. Então, esses espíritos impostores, eles fazem tantas coisas e eles aproveitam esses nomes renomados, né? Picasso, Caravaggio, Rembrandt, Renoir, né? Renoir já disse, e por aí em diante vai. Michelangelo. Então nós vemos, eu principalmente vejo muitos médios
pintando obras de arte, pintando quadros, telas, e no final da pintura ali, Rembrandt. Aí você olha, mas Rembrandt não pintava, ele não tinha essa característica. Ele não tinha. Rembrandt pintando margaridas. Rembrandt pintando abstrato. Todo mundo tem uma característica que nós as reconhecemos. É o nível evolutivo nosso. Ah, mas o espírito passou para o lado de lá, Luiz. Ele se aperfeiçoou em outra técnica. Ele pode até conhecer todas as técnicas, mas por uma questão de respeitar a nossa ignorância, eles continuam nos passando aquela mesma característica, não mudando nada, porque ao mudar, confunde a nossa cabeça e atrapalha a nossa evolução, porque nós não estamos em condições assim de entender essa mudança repentina. Você viu a importância de estudar a doutrina dos espíritos? Revista Espírita, agosto de 1858. Está lá esse assunto.